Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia. Uma honra mesmo você me deixar entrar na sua casa, gratidão. Se inscreve no canal, o canal crescendo, porque você está me ajudando a crescer. Se inscreve então, portanto, eu vou ficar muito feliz, tá? Deixa seu comentário e deixe seu like, é importante para a gente ter engajamento. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu fiz uma participação no podcast Inteligência Limitada com o Vilela, e lá eu trato de vários temas, né? As pessoas não entendem que hoje eu tenho 60 anos e eu comecei com 11 na Umbanda, com 17 eu fui para o Candomblé, depois eu fui para o Tarô, para as runas, depois aos anjos e hoje eu sou astróloga. E nesse decorrer do meu caminho eu escrevi 67 livros, entre os quais 21 best-sellers. E eu quero relatar até como é que você escreve um livro. Eu vou tratar disso aqui hoje também, tá? E eu tenho aqui na minha mão o meu pré-livro, tá? Então, por exemplo, aqui ó, eu tô na página 55, eu tô limpando o livro, deixa eu ver até que página, hoje eu devo terminar, ó. Tô na página 88, 91 e tô limpando os capítulos. Nessa primeira limpada, são erros de português, porque assim, para você não perder a ideia, você tá digitando, você não está nem lendo, você não está nem vendo no visor, você está digitando. Você não está muito preocupada com erros e acertos ortográficos ou na qualidade, sabe, das expressões. Você está colocando, você está lembrando, você está colocando. Depois você vai fazer a limpeza. Provavelmente a gente limpa o texto umas 4, 5 vezes. Depois vai para a revisão, volta, vai para a revisão de novo. Depois, na finalização, vai para uma pessoa chamada copydesk. O copydesk, ela dá uma lida no livro e vai falar os pontos altos, os pontos que não tem nada a ver, que é o que a gente chama de cortar a gordura. Esse livro pronto deve ter umas 800 páginas no final, para você ver, fora imagens. Não sei se eu vou pôr imagem, que eu não quero que fique caro para o leitor. E uma das pessoas no podcast, infelizmente ele deletou porque ele é um covarde. Ele me chamou de analfabeta. Ele disse que eu não tenho capacidade para escrever um livro. Claro, ele não me conhece, não tem obrigação de me conhecer. Mas eu queria mostrar para vocês, não por ele, mas eu achei curioso o comentário dele, e eu nunca fiz. E muitos, eles falaram assim, ela está escrevendo um livro de Jesus, já que ela é uma astróloga, uma maga, uma vidente, quem sabe ela viajou no tempo e ficou lá para ver o que aconteceu. Gente, é claro, eu sei que eles estavam tirando sarro de mim, mas para você construir um livro histórico, você tem que ter uma base. E essa base é construída através da leitura de livros. Então eu trouxe aqui os livros que eu li para construir a base do meu livro de Jesus. Então tá aqui, ó. Não sei quantos livros foram, mas é basicamente essa estrutura que eu usei para escrever os livros, tá? Então você lê, aí você dá uma arriscada em tudo que você acha interessante. Por exemplo, esse livro aqui, ó, Uma Biografia Revolucionária de Jesus, ele é fantástico. Esse livro aqui, ó, esse livro aqui é bacana. O Jesus Apócrifos aqui também é bom. Eu sou apaixonada nesse livro aqui, Um Judeu Marginal, Repensando o Jesus Histórico. Eu já li ele umas 4 vezes, do John Meyer. Agora, o melhor é O Julgamento e a Morte de Jesus, onde ele sinaliza algumas possibilidades. Ele fala basicamente da saída do Pôncio Pilatos, onde ele até supõe que Barrabás nem existiu, que na verdade é um mito. Ele acha que foi um mito, porque nos tempos da crucificação de Jesus, só se conseguia tirar da cruz. Então ele supõe que poderia ter sido Jesus, aquele que foi retirado da cruz, e que Barrabás seria algo de mito colocado na Bíblia para enriquecer o mito, a história, né? Porque uma coisa é um relato, porque, gente, as histórias de Jesus foram escritas 60, 70 anos após a suposta morte dele, né? Porque, de acordo com os meus textos, ele conseguiu ser retirado da cruz ainda vivo, passou 3 dias se recuperando. Os textos islâmicos também atestam a possibilidade que houve uma transfiguração, uma transmutação, vamos dizer assim, onde quem foi crucificado não foi Jesus e Judas. Mas assim, o mais importante é entender
no meu livro que eu quero relatar, onde eu relato, através dos manuscritos do Mar Morto, os textos de Qumran, e o mais importante, se trata do Jesus da infância, da adolescência até os 30 anos, onde ele teria vivido. Esse personagem, esse homem que andava pelas ruas de Cafarnaum, onde ele foi expulso de Nazaré, onde ele andava pelas ruas e pregava nas ruas e não nas sinagogas, ele fez uma vez isso só e não gostou, onde ele fala das bem-aventuranças, eu estive lá inclusive. É isso que eu trato, desse Jesus mais humanizado, que curava, que foi um homem incrível, né? Que tinha sua parceira Madalena, que foi sua discípula, né? Ele gostava muito de falar com ela, de ficar com ela, tanto que Pedro, enciumado, ele não gostava muito, que Jesus, na frente da casa de Pedro, ele cura a sogra, e aí uma fila de pessoas queriam ter sido curados por Jesus. Esse homem foi fantástico, né? Ele foi um revolucionário, um grande marginal que margeou uma sociedade da época. E na Bíblia dá uma impressão que depois que ele entra com chicote e ele bate nos mercadores antes do tempo, quando ele chicoteia as pessoas, os discípulos também entraram com ele nesse lugar e começam a bater em todo mundo, tipo, saem os mercadores da fé, né? Isso começa a dar um primeiro impacto quando começa a falar, poxa, esse cara é um revolucionário, a gente precisa tirar ele da pista, vamos tirar. E aí começa toda uma pré-preparação para tempos depois começar uma perseguição contra Jesus, né? Então ele começa a se encontrar de modo mais escondido com os discípulos. E aí a gente tem a multiplicação dos pães, que na verdade o pão para mim não é o pão, muita gente acha que é um pão francês, não é. Para mim são as tâmaras, largamente encontrada em Israel. Inclusive eu presenteei o Vilela com as tâmaras, ele já conhecia. E eu atesto uma possibilidade que outros autores também acreditam, que tem algumas coisas interessantes, mas isso eu vou gravar depois um vídeo mais estendido, porque assim, nós temos os dois personagens ao lado de Jesus que tiveram as pernas quebradas. Para mim eles eram discípulos de Jesus, eles não eram ladrões, eles eram dois revoltosos. Ou mesmo Barrabás, que se tivesse existido, ele também foi um revoltoso. Alguns autores atestam que Barrabás, ele explodiu um aqueduto, que essa água, ela era dos judeus, e essa água foi levada depois para os romanos. Ele explode tudo e por isso ele foi preso, e o povo, em polvorosa, pede para soltar Barrabás, porque o Barrabás virou um revoltoso, um ídolo. Pode ter acontecido. Para mim também isso é irrelevante, não é o ponto central do meu livro. Jesus, então, esse grande ser, né, batizado pelo proto João Batista. Por exemplo, quando Salomé pede a cabeça de João Batista, sabe quantos anos ela tinha? 12 anos. Ela era uma menina, ela era uma criança. Maria, quando tem a visitação de Gabriel, tem 12 para 13 anos. Os discípulos de Jesus tinham menos de 18 anos. Só Pedro e Jesus pagavam tributos, eles eram maiores de 18. Toda essa história histórica eu conto no livro baseado nessa base de autores muito sérios, né? Então as pessoas começam, ela pegou uma nave espacial, foi lá para os tempos de Jesus. Mas claro que são pessoas ignorantes, né, gente? Quando a gente trata de espiritualidade, há sempre uma maneira de nos rebaixar, de nos ridicularizar. Helena Blavatsky já dizia isso, né? Então, por exemplo, tem um momento que eu digo que o 999 é o número dos anjos e o 666 é o número da besta. E falo sobre os judeus, né? Porque o judeu ele usa, é uma espécie de um quadradinho que é colocado, na verdade é a própria representação do Torá, que ao mesmo tempo que você pode representar, você pode falar o bem, ele em mau aspecto você está falando mal. Ou eu sou o 999 quando eu falo das coisas boas, e também eu posso ser o mal quando eu falo coisas ruins. Todo ser humano é assim. Ou, por exemplo, o 666, se você pensar, a besta do mundo nada mais é do que a opinião pública.
a opinião pública é a besta, é a grande besta da humanidade, porque cada indivíduo ignorante, eles juntos, basta você ir no meus amores, vá no chat Inteligência Limitada na minha participação. Você vai ler horrores do que falaram de mim. Então são indivíduos, né? Cada um com a sua persona, que é o invólucro dessa individualidade, né? Desses indivíduos. A personalidade é a persona, é a cara deles. Eles colocam no sentimento do que é de pior de cada ser humano, eles tentando me deteriorizar. Mas isso não me afeta. Eu falo como comentário, como forma de engrandecer um post, né? Pelo contrário, isso faz com que eu mostre os livros, isso faz com que eu me detenha mais em estudos, isso faz com que eu tente engrandecer. Gente, eu só tive o ginásio. Quando eu penso que eu tenho 67 livros escritos e 21 best-sellers, o que eu acredito é que você também pode conseguir. Então, quando eu vejo alguém que fala para mim, Mônica, eu quero ser um escritor, se for um escritor voltado para um tema histórico, você tem que ler. Ah, Mônica, eu não tenho dinheiro para comprar. Vai na biblioteca. Muitos livros que eu tenho aqui foram livros de sebo. Ah, eu não tenho nem para comprar. Você tem que ir na biblioteca. Tem livros aqui em espanhol, eu aprendi espanhol sozinha. Tem livro em francês aqui, eu li, eu não sei falar francês. Tem livro em inglês aqui, eu não sei falar inglês, mas eu leio. Então a gente se vira nos 15. Esse livro aqui deve estar pronto, talvez em abril. E aí vocês vão ver essa obra completa, com toda essa bibliografia no livro. E provavelmente depois, por exemplo, eu tenho aqui na minha casa, eu tenho 5.000 livros. Eu escrevi o livro de Maria, eu usei quase 300 livros para escrever o livro de Maria. Então tudo que eu faço tem uma relevância bibliográfica, que é isso que você tem que usar. No livro ficcional, como eu escrevi o livro de Miriam, que é a irmã de Moisés, eu não usei uma bibliografia, usei alguns livros para se atentar a fatos históricos, né? E no caso de Jesus, não. Eu quis me basear nesses livros maravilhosos. E aí vocês vão entender a grandiosidade. Quanto mais eu conheço Jesus humano, mais eu entendo a grandiosidade desse homem. Porque no julgamento dele, quando Pôncio Pilatos falou para ele assim, mas você está se considerando, né, o rei dos judeus, né? Você fez curas no sábado que é proibido, você está levando multidões para curar, você está se julgando o Messias. Tanto que Cláudia, a esposa de Pôncio Pilatos, entra e fala, não mexe com esse homem, eu tive um sonho estranho. Gente, naquele momento, por 2 vezes, Pôncio Pilatos falou isso e Jesus podia ter falado. Ele podia ter saído fora, ele podia falar, ela quer saber, eu não falei nada disso, não, vamos parar com isso. E ele assim não fez, ele apenas disse, tu dizes. E quando eu lembro na Via Sacra, esse homem andando nu, porque aqueles panos que colocam nas imagens é só para não colocar ele no corpo mostrado para nós, né, a sua nudez, mas ele nu. Imagina esse homem, não tinha como ir no banheiro, então ele fazendo xixi nele mesmo, cocô nele mesmo, olha que triste. Muito triste isso tudo, né? Muito humilhante. E outra coisa que chama atenção, gente, pessoas, mulheres, crianças, homens eram crucificados todos os dias. Todos os dias ele sabia que ele seria crucificado. Jerusalém era tomado pelo Império Romano. Então, vivia sob as leis do Império Romano. Então, era a crucificação a forma de se pagar pelo erro. Por isso que nós temos aí o símbolo da cruz. Se fosse pela condição judaica, nós teríamos no peito uma pedra amarrada, porque era apedrejamento ou pelo fogo. Por exemplo, nos apócrifos, entende-se que Maria foi para a fogueira, entende? Outros falam, não, ela ascendeu para o céu. Pelos apócrifos, subentende-se que Maria foi queimada. Todos os discípulos de Jesus também foram martirizados pela crucificação, foram condenados pelo Império Romano. Por exemplo, o homem que colocou a lança em Jesus, que não foi no coração, que era a ordem, colocou aqui do lado, foi martirizado. Nicodemos foi martirizado. José de Arimateia, que para mim subornou os soldados para retirar Jesus. Jesus não aceita o vinagre, né? Que isso aceleraria a morte dele, ele não aceita, as pernas dele não foi quebrada, enfim.
Aí você fala, Mônica, o que você fala é uma heresia. Eu não tenho religião, né? Eu sou uma espiritualista. Então, você, por exemplo, no meu livro vai ter uma tarja. Leitura não aconselhada para evangélicos e católicos. Vocês que são evangélicos e católicos, não leiam, porque eu de ponta a ponta estou falando de um homem humano, de um homem que namorou Maria Madalena, de um homem que foi retirado da cruz e não morreu, e morreu mais tarde, depois. Ele viajou por vários lugares, ele é considerado um profeta e sim, também pela tradição islâmica, ele vai voltar como um grande profeta e como um grande salvador. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Namastê, gratidão por um dia de luz.